Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos ao nosso programa de todo sábado de manhã, às 7 horas, o nosso Chocolate Crente. E é o chocolate para todos nós, não é só para quem é crente, porque esse programa não é religioso, ele não é para falar de religião, ele é para falar do amor de Deus para conosco. Um programa leve, um programa bíblico, um programa abençoado, que vai com certeza abençoar a sua vida, abençoar a sua casa, abençoar o seu final de semana que está começando agora. Então eu convido você para tomar um chocolate crente junto comigo e aqui meditarmos sobre a palavra de Deus, orarmos juntos. É um espaço para experiência, para troca, para compartilhamentos. E eu aproveito para convidar você para comentar aí se você está curtindo esse conteúdo. Faz um comentário aí na nossa TV Recomeço. Se puder, também se inscreve no nosso canal, ativa o sininho para ficar informado das novidades. Tem muita coisa boa acontecendo e você vai poder acompanhar tudo isso de perto. Nós temos também um perfil no Instagram da nossa igreja, a IEQ Recomeço, que é o @recomecoIEQ. Então vai lá, segue, acompanha toda a nossa agenda, toda a nossa programação. Esse é o primeiro programa de uma jornada que estamos preparando aqui para que você e a sua família sejam abençoados. Deus tem prazer em abençoar os seus filhos. Como eu disse, esse programa não é sobre religião, esse programa é sobre o amor de Deus que alcança a todos nós. Então, eu convido você, já chama seus amigos, já se conecta conosco aqui pelas redes sociais, acompanha porque Deus tem muitas bênçãos para nos dar. E esse chocolate crente vai ser esse tempo, vai ser esse momento que o Senhor tem nos preparado para nos desenvolver, para nos inspirar, para nos levar ao lugar mais alto, ao lugar que Ele tem preparado para nós. Eu tenho certeza que vai ser bênção para você, como tem sido bênção aqui na nossa igreja, junto à nossa comunidade. Então seja muito bem-vindo e vamos ao Chocolate Crente. Nessa primeira temporada, nós vamos falar sobre a graça de Deus. A graça de Deus é o pilar fundamental do Evangelho. Não tem como falar do Evangelho, não tem como falar do amor de Deus se não falarmos da graça. Então, no programa de hoje, eu quero meditar na palavra sobre a graça de Deus. E olha o que Paulo escreveu a Tito, o seu discípulo, lá no capítulo 2, versículo 11, da carta que escreveu. Porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. Eu vou ler novamente. Porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. Esse é um texto riquíssimo, mas eu quero trazer o seu olhar primeiro para essa última palavrinha do texto que lemos. Todos. A graça de Deus é para todos. Deus não faz acepção de pessoas. Deus não diferencia aqueles a quem Ele quer abençoar, porque Deus quer abençoar todos, Deus quer salvar todos. O problema é que nem todos querem o que Deus tem para a sua vida e optam por viver uma vida distante de Deus, optam por viver uma vida fazendo aquilo que agrada somente a si próprio, de uma maneira egoísta, de uma maneira distante do projeto de Deus para a sua vida. E talvez você conheça pessoas ou até mesmo tenha se deparado com esse sentimento, ou até mesmo dentro de você, de querer viver uma vida apenas para si. Sabe, quando a gente pensa na graça de Deus, nós somos confrontados com uma vida que vive apenas para si. Porque a graça de Deus é a revelação maior do amor de Deus, encarnado, feito carne, em alguém que não viveu a vida dele para si próprio, mas viveu a vida dele para o outro, para as outras pessoas, para nós, para mim, para você que me assiste nesse programa. Quando falamos da graça de Deus, estamos falando da boa nova de Jesus Cristo. A boa notícia que Jesus veio dar. E que boa notícia é essa? E por que ela é tão boa assim? E por que
o mundo inteiro foi sacudido, foi impactado e tem sido transformado pelo que Jesus fez, por causa da notícia que ele trazia. Que notícia é essa? Que boa nova é essa? Porque evangelho é boa nova. E qual é a boa nova do evangelho? A boa nova do evangelho é isso que Paulo escreveu a Tito na sua carta. A graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. Não era possível, na verdade era impossível o homem salvar a si mesmo. E eu vou falar disso nos próximos programas. Por que a graça é tão maravilhosa? Por que ela é tão importante? Por que ela é o pilar fundamental da nossa fé, o pilar fundamental do evangelho? Porque nós não tínhamos salvação em nós mesmos. Não tínhamos salvação nas nossas obras. Nós não tínhamos salvação nos méritos que podemos reunir em nós, nossas qualidades, nossa força, nossa habilidade. Nada disso é capaz de trazer salvação. E é por isso que a graça de Deus é a boa notícia aos homens. Porque nós que estávamos perdidos, condenados, chegou uma notícia, um jornal estampou: existe graça sobre vocês. E que jornal é esse? A mensagem do Evangelho, a boa nova de Jesus Cristo, trazendo salvação a todos os homens, porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos. Mas não termina aqui. Paulo continua dizendo: ela, quem? A graça, nos educa para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos neste mundo de forma sensata, justa e piedosa, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Mas o texto segue: ele deu a si mesmo por nós, a fim de nos remir de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, dedicado à prática das boas obras. Que maravilha! Que texto maravilhoso, que texto lindo, que aponta para a dimensão da graça como entrega. Quando entendemos a graça, nós compreendemos o que Jesus fez por nós. Compreendemos a profundidade, ou pelo menos começamos a compreender a profundidade do amor de Deus. E isso é algo tão especial, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós estávamos condenados à morte, íamos perecer no nosso pecado, mas Jesus veio, e porque ele veio, a graça de Deus nos alcançou. A salvação chegou até nós. A salvação chegou até a minha vida, chegou até a minha casa. E a salvação tem chegado a você hoje, através dessa mensagem, através desse evangelho de graça. Um evangelho que traz salvação. E eu quero dizer para você que hoje me assiste aqui na TV Recomeço: Deus quer derramar graça sobre a sua vida. Deus quer alcançar a sua vida e a sua família com uma dose extraordinária de graça. No próximo programa, nós vamos entender melhor o que significa essa graça. Nós vamos compreender ao longo dessa primeira temporada a profundidade, a largura, a grandeza da graça de Deus. E eu oro para que o Espírito Santo inspire você nessa manhã a pensar que isso não é para alguns, isso não é para poucos escolhidos, não, isso é para todos. O final do versículo 11 diz: porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos. A todos, essa graça é para você. Ah, pastor Evandro, mas você não sabe o que eu acabei de cometer. Eu estou chegando da festa agora virado. Eu cometi pecados, a minha vida tem sido suja, tem sido uma vida errada. Eu sei que a culpa é algo que nos machuca. E eu sei que ela tem prendido muitas pessoas a um passado ou a um presente de tristeza, de frustração e de fracasso. Mas eu quero te dizer que a graça de Deus é poderosa para desfazer toda essa barreira,
para quebrar todo esse grilhão, tudo isso que prende você. A graça é libertadora. A graça é poderosa. A graça de Jesus está chegando até você. Então não olhe para o passado ou até mesmo para o presente. Olhe para o futuro que Deus tem para você. A graça de Deus chegou até você e se manifestou salvadora a todos os homens, para que, experimentando a graça, a gente possa melhorar as nossas obras. Não é a obra que nos salva. Não é a obra, as boas obras que nos dão salvação. Não. É a salvação que recebemos de Cristo pela graça, mediante a fé. Paulo escreve isso, que é pela graça mediante a fé. É essa graça que nos torna homens justos, justificados e de boas obras diante de Deus. Não é a sua capacidade de ser bom, caridoso, generoso, bondoso que vai lhe dar salvação. Não. É a graça de Deus operando em nós através da cruz de Cristo que nos traz essa salvação e graça que nos leva a praticarmos as boas obras. Eu tenho certeza que Deus vai transformar a sua vida através do poder do Evangelho, que é a graça de Deus sobre você. Quero te convidar para orar. Vamos fazer uma oração para que essa graça entre no seu coração e alcance a sua vida de uma forma especial hoje. Vamos orar então? Feche os teus olhos junto comigo. Senhor, obrigado por esse momento, obrigado por essa palavra. Que a tua graça possa visitar cada um dos meus amigos, irmãos, conectados hoje nesse programa. Que a tua boa mão os alcance, trazendo paz, livrando da culpa, livrando de todo grilhão que talvez os prenda a um pecado, a um passado, a um trauma. O Senhor é aquele que tem um futuro e esperança para nós. E eu libero a tua graça sobre aqueles que hoje participam desse programa. Que a tua graça possa salvá-los, libertá-los e levá-los ao lugar que tu tens para cada um de nós. Essa é a minha oração, abençoando cada um dos meus amigos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meu irmão, que Deus abençoe você. Minha irmã, que Deus te dê um ótimo final de semana e que todos nós possamos crescer na graça, crescer no amor de Deus. E se você curtiu esse programa, esse conteúdo, vamos levantar aqui uma hashtag #ChocolateCrente1. Vem comigo nesse primeiro programa, já convido o pessoal para o próximo programa. Vamos continuar meditando sobre a graça de Deus, porque ela é maravilhosa, ela é extraordinária, ela é para mim e ela é para você também. Que Deus te abençoe, vem recomeçar com a gente, vamos no Chocolate Crente.